Oi, gente, bom dia. Vamos começar aí nossa aulinha de português, né? Começando nossa semana, como sempre, com a língua portuguesa, né? A gente está lá na página 94 e agora nós vamos começar a falar sobre pronomes, tá bom? Vou fazer a leitura aí da página do livro com vocês e vou explicando aí aos pouquinhos, tá? Então vamos lá. Pronomes. Aqui estão 3 meninos. Eles vão para a escola. A palavra meninos é um substantivo, um nome. A palavra eles refere-se ao substantivo meninos. É um pronome. Pronomes são palavras que ficam ou podem ficar no lugar dos substantivos, os nomes a que eles se referem. Os pronomes pessoais dividem-se em retos e oblíquos. Bom, pronomes, como o livro está explicando, elas são essas palavrinhas que a gente usa para nomear aí alguns substantivos, tá? Então, a gente vai ver primeiro os pronomes pessoais, que são os retos e os oblíquos. Vou passar aí para a próxima. Então, pronomes retos, coloquei aqui no cantinho a função deles. Os retos, eles têm a função de serem o sujeito da oração, enquanto os oblíquos, eles têm a função de complementar a frase. Como assim? Vamos lá. Primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Lembra lá dos verbos, né? De conjugar os verbos. A primeira pessoa do singular é o eu, né? Então, o pronome reto da primeira pessoa singular, eu. Pronomes oblíquos para a primeira pessoa do singular, me, mim e comigo. Por exemplo, como me é um pronome oblíquo. Eu poderia utilizar numa frase como eu estou explicando aqui embaixo. Ó. O pronome ele tem a função de complementar a frase. Eu poderia dizer a frase ouça-me, tá? Então, esse me, ele entra ali no complemento da palavra ouça-me, tá? Porque estaria tratando da primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular é o tu. E o pronome reto, né? O tu. E o oblíquo seria te, ti e contigo, tá? Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aí os pronomes oblíquos, o, a, lhe, si e consigo. Bom, e aí vocês vão fazendo a leitura aí, tá? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E aí a gente entra em primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural, tá? Aí você vai ter aí os pronomes retos, que são utilizados aí nesses casos, e os oblíquos, que são utilizados aí nesses casos para se referirem a essas pessoas, né? Primeiro singular ou a segunda, tá? Para tentar ficar de maneira mais prática, eu vou colocar aqui em frases, tá? Por exemplo, eu vou aqui, como eu falei, né? O exemplo de um pronome oblíquo em frase da primeira pessoa do singular. Agora eu vou falar um da segunda pessoa do singular. Por exemplo, um pronome oblíquo utilizando contigo, tá? Vou à praia contigo, né? Estou me referindo a uma pessoa que é o tu, que é você, né? E está aí na segunda do singular. Por quê? Ó, tu é a segunda pessoa do singular, lembra? Do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, um pronome oblíquo para tu é contigo. Vou à praia contigo, tá? Terceira pessoa do singular. Um exemplo, a palavra consigo, né? Pronome oblíquo aí na terceira pessoa do singular. Você trouxe o que eu pedi consigo? Você trouxe com você? Né? Então, esses são aí alguns exemplos de pronomes oblíquos se referindo à primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Aqui a gente vai ter também os pronomes de tratamento, né? Vou fazer a leitura aqui rapidinho. Para se dirigir a reis, príncipes, governadores, juízes, etc., utilizamos pronomes denominados pronomes de tratamento, né? O pronome de tratamento ele vai se referir aí a alguém, a uma pessoa específica, né? Aqui ele é uma maneira mais geral, né? O eu, tu, ele, nós, não sei quem.
Aqui já são pessoas específicas, né? Aí, aqui tem a quem se dirige, vai ter uma listagem, né? Reis, imperadores, príncipes, papas, cardeais, altas autoridades, juízes, sacerdotes, tá? E como que a gente se refere a essas pessoas, né? Então, vamos supor, reis e imperadores. Vossa Majestade, Vossas Majestades, príncipes, Vossa Alteza ou Vossas Altezas, tá? Papas, Vossa Santidade, né? Pronomes são nomes que vão substituir aí o substantivo, tá? Isso é bem simples, então tem essa listinha aqui ainda para ajudar vocês, né? Por exemplo, pessoas amigas íntimas, você, a gente utiliza o você. E agora a gente entra aqui nesse pronome 2, né? Que o livro vai chamar, que tá lá na página 98, né? Então, vou ler junto de novo, tá? Pronomes demonstrativos. Aí você tem uma menina ao lado da outra, tá? Elas estão uma ao lado da outra. E ela diz para o menino: esta é minha irmã. A irmã está ao lado dela. E ela está falando da irmã dela. Aí o menino, passando lá na esquina da rua, pergunta para ela: essa é sua irmã? Vocês veem que no início ela apresentou dizendo: esta é minha irmã, porque ela estava ao lado da irmã dela e ela estava falando. Agora, quando o menino pergunta de longe e pergunta sobre outra pessoa, ele fala: essa é sua irmã? Bom, e agora mais longe ainda, ele aponta e ele fala com alguém: aquela não é sua irmã? Essas três palavras, elas são exemplos de pronomes demonstrativos, né? E aí o livro dá um quadrinho de pronomes que são demonstrativos, né? Este, esta, estes, isso, esses, essas, aquilo, aquela, né? Usamos este, estas, estes, estas, isto, com o T, dessa mesma maneira que foi usado aqui, ó, no primeiro quadrinho, quando o ser ou o objeto está com a pessoa que fala próximo dela. Ou seja, aqui ela está ao lado da irmã, ela está com a irmã e ela está falando. Então, ela vai utilizar o esta. Esta é minha irmã. Aí, quando ele fala assim, outro exemplo. Eu ganhei estas flores, né? No caso, a pessoa que falou isso estava em posse das flores. Estava com as flores, tá? Usamos esse, essa, esses, essas ou isso quando o ser ou o objeto está com quem se fala, tá? Aqui na pergunta dele, no segundo quadro. Essa é sua irmã? O ser está com quem se fala. O que isso quer dizer? Que a pessoa está com quem eu estou falando, né? A irmã dela está com ela, ó. E ele está perguntando: essa é sua irmã? E o livro dá outro exemplo. Você pode me dar essa flor? Por quê? Porque a flor está com a outra pessoa, está com a pessoa qual eu estou falando, tá bom? Então a gente usa o essa. Usamos aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo quando o ser ou objeto está afastado da pessoa que fala e também da pessoa com quem se fala. Ou seja, o objeto ou a pessoa de quem eu estou falando, que no caso é a irmã, aqui do exemplo, ela não está nem com um nem com o outro. Ela está sozinha, tá? Ou seja, ela está lá do outro lado da rua. Aí eu falo com a outra pessoa. Aquela não é a sua irmã? Então, outro exemplo, para ficar mais claro. Ó, falando da flor de novo. Vamos levar aquela flor para a professora, ou seja, a flor não está comigo, não está com a pessoa com qual eu estou falando, ela está longe. Então, ela é aquela flor, tá bom? Vou passar aqui. Agora, pronomes indefinidos. No jornal há diversas notícias, mas ninguém quer contá-las à professora. Aí a palavra diversas e ninguém estão grifadas. Por quê? Porque elas são pronomes indefinidos. O pronome definido ele acompanha ou substitui um substantivo, dando uma ideia vaga, imprecisa e indefinida. Bom, quando eu digo que no jornal há diversas notícias, estou dizendo que tem muitas notícias,
mas eu não citei nenhuma delas, eu não falei sobre o que alguma delas fala, eu não sei que notícias são essas. Então, é uma ideia vaga, tá? Então, são usados para ideias imprecisas, quando eu não sei muito bem do que é. Aí que o livro está dando exemplo de alguns pronomes indefinidos, né? Algum, alguns, nenhum, pouco, todos, ninguém, nada, qualquer. São todos exemplos de pronomes indefinidos que eu uso quando eu não sei muito bem o que é, tá? Pronomes possessivos. Meu irmão está doente. Minha casa é bonita. Minha e meu são pronomes possessivos. Isto é, indicam posse e indicam que alguma coisa é meu. Então, é meu irmão, é minha casa, tá? Indica que aquilo ali pertence a alguém, ou a mim ou ao outro. Aí vão ter os pronomes possessivos para primeira pessoa, segunda pessoa e terceira do singular, e primeira, segunda e terceira do plural. No caso, por exemplo, aqui do primeira pessoa do singular, os pronomes possessivos são meu, minha, meus e minhas. Meu irmão, minha casa, meus amigos, minhas bonecas. Isso são para falar de mim, tá? Por quê? Porque é a primeira pessoa. Exemplo com terceira pessoa do singular. Seu carro, sua casa, tá? Seus deveres. Então, esses são pronomes possessivos para a terceira pessoa do singular. Pronomes relativos se referem a um nome, a uma palavra que vem antes deles. Exemplo: o livro que comprei é bom. O pronome que ele está se referindo à palavra livro. Que, quem, qual, cujo e onde são pronomes relativos, tá? Ele vai estar sempre se tratando da palavra que está vindo em seguida, tá? Perdão, ele está seguido da palavra, né? Ele está sempre se tratando da palavra que está antes dele, né? Por exemplo, se eu falar a palavra qual, né? Um exemplo com a palavra qual, com o pronome relativo qual. A blusa qual fui ao shopping é azul, tá? Então, qual aí eu estou me referindo à blusa, que foi a palavra anterior, tá? Ele é relativo, tá bom? Então, esses são os pronomes que a gente está estudando por enquanto. Parece mais complicado do que é, tá? As atividades do livro elas são bem simples, mas qualquer dúvida pode me enviar mensagem. E qualquer coisa assiste o vídeo de novo, tá? Qualquer dúvida, que fica mais fácil para vocês também, tá bom? Beijinhos e boa semana.